Muito bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Hoje, episódio 127. Estamos avançando na história dos reis de Israel. Hoje leremos 2 Samuel, capítulo 9, 1 Crônicas, capítulo 12 e o nosso salmo sempre, que é Salmo 28. Então, olha, muito legal, nós estamos adentrando nisso. Eu sei que às vezes, olha, eu costumo dizer, sempre repito, a leitura bíblica é como um relacionamento humano, é como você lidando com seu filho, com seu esposo, com seu amigo. Tem dia que vocês conversam até de madrugada, aquela coisa profunda. Tem dia que é só um papo assim, oi, tudo bem, como é que foi o dia? Ah, foi bom. E tem dia que vocês não falam nada, mas só de estar um do lado do outro, vocês estão se relacionando. Então tem dias que o estudo vai falar forte, tem dias que você não vai sentir tanto, mas você não tem que sentir, você tem que deixar a palavra te transformar, não é sentimento. Se erra muito, se ilude muito quem acha que tudo é sentimento. Eu não senti nada. Você não tem que sentir. Nem sempre nós vamos sentir as coisas, mas a gente faz uma experiência com a palavra, entendeu? Que vai nos transformando, que vai curando o nosso coração e gradativamente, né, a gente vai deixando que essa palavra vá mudando os nossos conceitos, vá mudando os nossos valores, vá forjando a nossa mentalidade, né? Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá então para a leitura de hoje na voz do Orlando Júnior. 2 Samuel, capítulo 9. Davi disse: terá ficado alguém da casa de Saul a quem eu possa beneficiar em memória de Jonatas? Ora, havia na família de Saul um servo chamado Siba. Levaram-no à presença de Davi, que lhe disse: és tu mesmo, Siba? Para servir-te, respondeu ele. Tornou o rei: haverá ainda alguém da família de Saul a quem eu possa fazer misericórdia da parte de Deus? Há ainda um filho de Jonatas, respondeu Siba, aleijado dos 2 pés. E o rei perguntou: onde está ele? Siba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-dabar. E o rei mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-dabar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou diante de Davi, prostrou-se com o rosto por terra. Davi disse-lhe: Mefibosete. Para servir-te, respondeu ele. Davi disse-lhe: não temas, quero fazer-te bem em memória de teu pai Jonatas, e te restituirei todos os bens de Saul, teu avô. Comerás à minha mesa. Mefibosete prostrou-se dizendo: quem é o teu servo para que dês atenção a um cão morto como eu? O rei chamou Siba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa darei ao filho de teu senhor. Lavrarás a terra para ele, tu, teus filhos e tua gente, e levarás o produto de teu trabalho para servir de alimento à família de teu senhor. Quanto a Mefibosete, filho de teu senhor, ele comerá sempre à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 20 escravos. Siba disse ao rei: teu servo fará o que o rei, meu senhor, lhe ordenou. Mefibosete comia, pois, à mesa do rei como um de seus filhos. Tinha ele um filho menor, chamado Micas. Todos os que pertenciam à casa de Siba estavam a serviço de Mefibosete. Este habitava em Jerusalém, pois comia todos os dias à mesa do rei e era paralítico dos 2 pés. 1 Crônicas, capítulo 12. Eis os que foram juntar-se a Davi em Ciceleg, quando este ainda estava escondido de Saul, filho de Cis. Eram do grupo dos homens valentes que lhe prestaram auxílio durante a guerra. Eram arqueiros, exercitados em lançar pedras, tão bem com a mão esquerda como com a direita, e a atirar flechas com arco. Eram irmãos da tribo de Saul, de Benjamim. Seus chefes eram Aiezer, em seguida Joás, ambos filhos de Samaá, de Gabaá, Jaziel e Falete, filhos de Asmote, Baraca e Jeú, de Anatote, Ismaías, de Gabaon, valente entre os 30 e chefe dos 30, Jeremias, Jeeziel, Joanã, Josabade, de Gederote, Eluzai, Jerimote, Baalias, Samarias, Safatias, de Harif, Eucana, Gesias, Azareel, Joezer e Gesbaam, filhos de Coré, Joela e Zabadias, filhos de Jeroam, de Gedor, homens valentes dos Gaditas, passaram para o lado de Davi nas cavernas do deserto,
Eram guerreiros exercitados no combate, que sabiam manejar o escudo e a lança, tinham o aspecto de leões e a agilidade das gazelas nas montanhas. Ezer era seu chefe, Abdias o segundo, Eliabe o terceiro, Masmana o quarto, Jeremias o quinto, Eti o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Euzebad o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Eram estes os filhos de Gad, chefes do exército. O menor deles, sozinho, podia vencer 100 e o mais forte, 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando o rio costumava transbordar em todo o seu curso, e que puseram em fuga todos os habitantes dos vales, a leste e a oeste. Houve também filhos de Benjamim e de Judá, que vieram aliar-se a Davi, que estava escondido nas cavernas. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: Se é como amigos que vindes a mim para me prestar auxílio, eu estou unido de coração convosco. Mas se é para me trair e me entregar aos inimigos, enquanto minhas mãos estão limpas de toda a violência, que o Deus de nossos pais o veja e faça justiça. Então o Espírito entrou em Amassaí, chefe dos 30, o qual disse: A ti, Davi, e contigo, filho de Jessé, paz, paz a ti e àquele que te protege, porque teu Deus te presta auxílio. Davi recebeu-os e lhes deu um lugar entre os chefes da tropa. De Manassés também passaram homens para a tribo de Davi, quando ele foi, com os filisteus, fazer guerra a Saul. Contudo, não socorreram os filisteus, porque, depois de se reunirem em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo: Ele passará para o lado de seu mestre Saul, à custa de nossas cabeças. Quando voltou a Ciceleg, homens de Manassés juntaram-se a ele: Ednas, Josabad, Gediel, Miguel, Josabad, Eliú, Salati, chefes de milhares de homens de Manassés. Ajudaram Davi contra os bandos de saqueadores, porque todos eram homens valentes e foram chefes no exército. Todos os dias vinham homens a Davi para auxiliá-lo, tanto que, por fim, ele teve um grande exército, como um exército de Deus. Este é o número dos homens equipados para a guerra que foram ter com Davi em Hebrom, para transferir-lhe o reino de Saul, segundo a ordem do Senhor. Filhos de Judá, portadores de escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Filhos de Simeão, 7.100 valentes guerreiros. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, chefe da casa de Aarão, com 3.700 homens. E Sadoc, jovem e valente guerreiro, e a casa de seu pai, 22 chefes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000. Até então, a maior parte deles guardava a fidelidade à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros, conhecidos pela sua valentia nas suas famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram nominalmente designados para ir proclamar Davi rei. Dos filhos de Issacar, que tinham o senso da oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. De Zabulon, 50.000 homens preparados para a guerra e perfeitamente equipados com todas as armas, prontos para socorrer Davi de coração resoluto. De Neftali, 1.000 chefes e com eles 37.000 homens levando escudo e lança. Dos danitas, 28.600 homens prontos para se pôr em linha de batalha. De Aser, aptos para o serviço militar e preparados para o combate, 40.000. E, do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, em perfeito equipamento de armas de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, prontos para se formarem em linha de batalha, vieram de coração sincero a Hebrom para aclamar Davi, rei de todo Israel. E todo o restante de Israel estava igualmente unânime em aclamar Davi, rei. Permaneceram ali 3 dias com Davi, comendo e bebendo,
porque seus irmãos lhes tinham preparado víveres. Ademais, os que moravam perto deles, até Issacar, Zabulon e Neftali, traziam-lhes víveres, sobre jumentos, camelos, mulas e bois, farinha, massa de figos, tortas de uvas, vinho, óleo, bois, ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Senhor, nos ensina a sermos bons como o rei Davi, a não guardarmos vingança, a não nos vingarmos, a não fazermos mal às pessoas que não têm nada a ver, sobretudo, com aquilo que a gente sofreu ou que os antepassados, familiares, pais fizeram. Que nós, em primeiro lugar, não nos vinguemos e que nós também não queiramos fazer as pessoas sofrerem muitas vezes, pessoas que não têm nada a ver com a situação. Davi foi nobre e ele, Senhor, acolheu o filho do seu amigo Jonatas. Que nós também saibamos acolher, mesmo se tratando de um inimigo, um possível pretendente ao reino. Que nós também tenhamos essa nobreza de caráter. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, olha só, é muito forte isso aqui. 2 Samuel 9, tinha ficado um filho de Jonatas, Mefibosete, né? E esse filho tinha se machucado quando ela estava fugindo, quando Saul morreu, a ama estava fugindo e ele ficou meio manco, né? Então, gente, naquela época era lei. Quando um rei tomava posse, ele aniquilava, ele matava todos os descendentes do outro rei, porque era uma ameaça direta ao seu reinado. Mas Davi honrou a memória do seu amigo Jonatas e Davi tratou Mefibosete como seu filho, trouxe para comer à sua mesa. Gente, isso mostra o caráter de Davi. Não é à toa que Deus escolheu Davi, sabe? Então ele era perfeito? Não, ele escolheu ser bom. Porque, gente, diante de uma situação, nós sempre temos duas opções. Ou você age bem ou você age mal. Alguém te maltrata? Você pode pagar com a mesma moeda, ou você pode educadamente talvez corrigir a pessoa, ou se reservar e deixar que Deus faça a vingança, te justifique. Vingança é a palavra bíblica, né, do Antigo Testamento, mas para dizer assim, justifique você, te defenda. Diante de um pobre que te pede comida, você pode fazer de conta que não viu, ou você pode ajudar. Diante de uma pessoa que precisa da sua misericórdia, você pode oprimi-la, fazer de conta que não viu, ou ajudá-la. Então, são as pequenas escolhas, as ações que nós temos diante daquilo que a vida nos apresenta, que nos fazem grandes ou pequenos, deixe-me usar essa analogia, diante de Deus. É a grandeza do nosso caráter que vai fazer com que Deus confie em nós. E não acho que Davi nasceu pronto, não, ele teve fraquezas. Mas, claro, Deus foi preparando Davi, através das batalhas que Deus permitiu que Davi enfrentasse, isso é óbvio. Mas Davi também tinha esse esforço, sabe, de querer agradar a Deus, de pensar em Deus antes de agir, de querer honrar a Deus. E você sabe, o Evangelho sempre fala isso, Jesus diz, né? O que você faz para o outro, você está fazendo para mim, né? Sobretudo para o pobre, aquela passagem do sermão escatológico do final de Mateus, né? Tive fome, me deste de comer, não tive fome, não me deste de comer. Aí as pessoas perguntaram, Senhor, quando que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou te vimos com fome e não te demos de comer? Jesus respondeu, todas as vezes que vocês não fizeram isso para um outro, ou fizeram, vocês fizeram para mim. Então, gente, o jeito que a gente trata o outro é o jeito que a gente trata Deus. E isso vai voltar para nós de alguma forma. Então, Davi foi abençoado por Deus, sim, mas ele também fez por onde, tá? Ele se esforçou, ele deu o melhor dele para agradar a Deus. E agradando a Deus, ele foi abençoado por Deus. Muitas vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não luta para corresponder ao que Deus espera de nós. Nós não lutamos para burilar, para lapidar o nosso caráter. Deus, ele vai te abençoar à medida que você conformar o seu caráter e a sua mentalidade ao reino dele, a ele, ao que ele espera, ao que ele ensina. Sabe? E Deus está te dando oportunidades todos os dias de você burilar o seu caráter, crescendo na virtude da paciência, crescendo na virtude da humildade, crescendo na oração, buscando direção em Deus, buscando respeitar. E olha só que o Mefibosete, ele tinha necessidades especiais. Então Davi mostrou ainda mais generosidade por se tratar de uma pessoa que era manco, a Bíblia diz, que não tinha habilidade de caminhar, de andar. Então Davi, sabe, tratou com muito carinho.
Então isso, quando você trata com carinho uma pessoa mais fraca, uma pessoa pobre, uma pessoa com necessidades, especiais, olha, Deus se agrada demais e Ele vai pagar isso para você, tenha certeza. Te recompensar, mas também se você faz o mal para essas pessoas, olha, você está chamando Deus para briga, né? É sério, isso é bíblico, né? Nós vimos também, segundo Samuel 9, que Davi quis construir, né, uma casa para o Senhor, mas o Senhor disse que o filho dele ia construí-lo, né? Ele honrou, né, a sua aliança com Deus, né, querendo ali construir a casa para Deus, e honrou também a aliança com Jonatas, porque ele e os Jonatas fizeram uma aliança lá atrás, né? De protegerem um ao outro, de amarem um ao outro, eles eram muito amigos. Então, é bonito ver isso, né? Isso agrada demais o coração de Deus, quando você honra as suas alianças. Você casou? Seja fiel. Seja fiel ao seu esposo. Você está honrando uma aliança. Isso agrada o coração de Deus. A sua fidelidade atrai bênção e a sua infidelidade atrai maldição. Então, Davi, ele era um homem caracterizado pela coragem, né? Ele era um homem de determinação, de valor, ele era um homem sábio e ele era um homem misericordioso. Ele era um guerreiro valente que matou gigantes, que arrancou 100 prepúcios, né? Dos prepúcios é aquela parte do escroto, do pênis do homem, né? Diz a Bíblia que ele arrancou 100 prepúcios dos filisteus na guerra e trouxe para o rei, para poder casar com a filha do rei. Ele era tudo isso? Era, mas ele também era um homem de misericórdia. Ele era um homem que sabia ponderar, que sabia ter misericórdia com as pessoas, sabe? Que tinha uma sensibilidade privilegiada. E isso fez com que ele também conquistasse o coração de Deus e alcançasse tantas bênçãos como ele alcançou. Sejamos assim também. Imitemos Davi para conquistarmos também do Senhor tantas graças e tantas bênçãos que Ele tem para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Deus abençoe você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.